Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o que? Jogo social. Eu preciso falar sobre isso porque eu venho citando isso nos meus vídeos, mas até agora eu não trouxe uma aula explicando para vocês, tá? Mas antes eu quero deixar claro o seguinte: jogo social, na minha concepção, é algo muito grande. É algo que não tem como ser explicado em um vídeo só. Não tem como ser explicado com palavras vazias ou vagas. Então, assim, fiquem preparados porque vai sair uma grande coletânea de vídeos sobre jogo social, sobre cada área do jogo social, sobre o que eu enxergo sobre o jogo social. Então vai ser importante vocês acompanharem. Claro, uma filosofia que na minha concepção, até agora eu não vi outro filósofo, não vi outra pessoa comentar sobre, e a gente vive perante um jogo social. Mas antes, só deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar, cara. Pega teu café, eu sempre tô com meu café acompanhado aqui, ó. Só não tô com café, eu tô com água, porque geralmente faz calor. Mas vamos lá. Jogo social é o seguinte, explicando de modo mais franco, de modo mais raso, jogo social seria uma alavanca onde tem do pior para o melhor. Tá? E o jogo social ele vai acontecer de que forma? Ele vai acontecer com tudo que você faz. Tudo. O jogo social ele é algo menos interno, ele é mais externo. Ou seja, o jogo social ele acontece para as outras pessoas, socialmente falando. Se você se trancar num quarto, por exemplo, você vai sumir com o jogo social, ele vai deixar de existir. A partir do momento que você se isola, se você está num quarto parado, se você está em algum lugar que só tem você, não existe jogo social. Mas, por exemplo, se você está num bar, tá? Você está sentado num bar com seus amigos, aí tem jogo social. Por quê? Porque você vai ter do melhor pro pior. E como que funciona? Vai incluir muita coisa, mas vai incluir as coisas que eu acho mais importante de primeira. A sua comunicação, o tom que você usa para falar. Não só a comunicação, as roupas que você veste, tudo isso é um jogo social. Eu posso pegar como exemplo milionários. Milionários, eles têm o costume de usar relógios caros. E aí você se pergunta, Gustavo, por que relógios caros eles usam? Sendo que qualquer tipo de relógio comum, você já consegue ver as horas, que é o básico que você precisa. Apenas ver as horas. Eu vou te falar o seguinte, é pelo simples motivo do jogo social. Então, quanto mais caro o relógio estiloso que a pessoa usa, maior ela está na cadeia social, tá? E quanto menor o relógio, ou menos caro, ou seja, mais barato, o nível socialmente dela é menor. Mas deixar claro para vocês que jogo social ele acontece só entre pessoas, como diz o nome. Se você, como eu estava falando antes, se trancar ou não ligar para ele, ele deixa de existir. Tá? Mas ele deixa de existir apenas na sua concepção. Ele continua existindo para toda a sociedade. E politicamente falando, do mesmo jeito. Quer ver um exemplo? A gente pode ver um exemplo que hoje molda muita coisa. O que é jogo social na política? Jogo social é literalmente a sua relevância política e vai implicar muita coisa. O país que você comanda, a sua relevância na internet. Ah, mas existem países ditatoriais que não têm internet, como a Coreia do Norte. Tá? O jogo social da internet só não existe para eles. Para todo o resto do mundo existe. Consegue me compreender o que é um jogo social? E existem maneiras de você conseguir avançar nele, e conseguir avançar e decair nele também. Por exemplo, a gente pode pegar como grande exemplo artistas, cantores. A gente pode ver cantores que eram saudados nos anos 80, nos anos 90. Esses cantores que eram saudados, hoje perderam relevância totalmente. Você vê poucas pessoas comentarem sobre, e quando eles aparecem na mídia, eles parecem que não têm a relevância do público em si, porque provavelmente se manteram desatualizados. E o jogo social, hoje, eu diria que é uma das coisas mais importantes para a sociedade como um todo, tá? Agora eu falando sobre capitalismo, eu acho que o capitalismo é importante, sim. Por que o capitalismo é importante? Porque o capitalismo, além de ser implementado no jogo social, muito implementado, o capitalismo, ele, falando da questão filosófica do capitalismo, depois a gente pode comentar da questão mais política dele, como ele funciona politicamente falando. Fala que eu tô falando exclusivamente da questão filosófica, incluindo no jogo social, tá? O que significa? O capitalismo ele te incentiva a evoluir, correto? A evoluir, a ganhar mais dinheiro, ao consumismo, certo? É isso. Quando a gente pega outra ideologia como o socialismo, a gente vê uma sociedade igualitária. O jogo social ele não acontece numa sociedade igualitária. Porque
o jogo social ele vai acontecer em uma sociedade capitalista. E o jogo social ele é importante para manter o capitalismo vivo e não só isso. Ele é importante para te manter ativo no mundo. Por quê? O jogo social ele é importante para te manter vivo no mundo porque ele vai sempre te incentivando a melhorar. Tá? Isso é a minha visão. Claro que há pessoas que enxergam como um desmotivamento, né? Porque existem outros milhões de pessoas e essas pessoas estão evoluindo mais que você, elas estão mais altas que eu, e esse é a síndrome do vitimista, né? A pessoa que é vitimista, a pessoa que vai enxergar tudo do lado ruim. Eu costumo ser um cara mais realista, eu costumo me enxergar e me enquadrar numa sociedade de uma forma mais realista, sempre buscando o racionalismo acima de tudo. Por mais que às vezes é praticamente impossível manter o racionalismo vivo, né? Por mais que às vezes o lado sentimentalista tome um pouco. Mas o jogo social, falando de certa forma, ele é isso. Ele é uma briga de pessoas individuais contra outras pessoas individuais. E quando você acha que o jogo social ele envolve grupos, ele é apenas um grupo com cada indivíduo lutando pela sua própria ideia, pela sua própria ideologia. Quer um exemplo? A gente pode ver o exemplo mais fácil hoje é o exemplo de um time de futebol. Dá pra pegar como exemplo um time de futebol, mas dá pra pegar como exemplo várias outras ideias. Um time de futebol, por exemplo. Um time de futebol a gente vai ter apoiadores, que são os torcedores, a gente vai ter os jogadores, a comissão técnica e todo mundo. Quando a gente pega o futebol como um todo, a gente pode ver que futebol é um grupo. Um grupo que envolve torcida, um grupo que envolve jogadores, um grupo que envolve dirigentes técnicos, um grupo que envolve ideias, tudo. Correto? Mas quando você separa cartilagem por cartilagem, detalhe por detalhe, peça por peça, você vai perceber que o quê? Que cada um luta por uma ideia individualista. Como assim? Às vezes algo pode unir um grupo para ser campeão de tal campeonato. Mas quando você vai separar a ideia, você vê que determinado jogador quer ficar naquela cidade porque a esposa dele gosta da cidade e ele tá jogando num time bom. Aí você pode ver o outro jogador, ele gosta do time, ele ama a equipe, por isso que ele fica. Você pode ver o outro que só fica no time porque paga um grande salário. Aí você vai para a questão torcedor. A questão torcedora, ela é menos materialista, ela é mais emocional. Por exemplo, isso é jogo social, tá? Vale lembrar que tudo isso faz parte do esquema jogo social, porque é algo muito grande. Os torcedores, você vai ver um torcedor que torce para determinado time porque ele quer escapar da realidade, porque a vida dele é uma bagunça. Você pode ver outro que toma isso só como um entretenimento. Assiste ele no momento, é o entretenimento puro dele, ele gosta, ele assiste, passa o tempo e ele esquece. É literalmente isso. Você pode ver o fanático, que geralmente ele é fanático porque a vida dele não é instável, não é do jeito que ele queria, por isso que ele é fanático, ele tem que depositar essa alegria, essa ideia dele em alguma coisa, ele deposita no jogo de futebol, assim como há pessoas que depositam em drogas, entendeu? Então veja bem, tudo isso é um jogo social individualista, e no final, todo mundo quer ser um maior que o outro. É assim, simples assim. Então, para explicar o jogo social, é uma filosofia que eu tenho. É uma filosofia que, querendo ou não, é perceptível. Não sei se todo mundo enxerga o jogo social da mesma forma que eu enxergo, porque é algo que eu estou elaborando há mais de 3, 4 anos. É algo que eu venho elaborando tem bastante tempo. É uma ideia que eu venho, sim, elaborando tem muito tempo. O livro Robert Greene, As 48 Leis do Poder, eu diria que o autor, o Robert Greene, ele devia enxergar o jogo social de uma forma parecida da que eu enxergo. Porque o jogo social, querendo ou não, é a única forma de manter um sujeito em evolução, tá? Tirando a questão do desenvolvimento pessoal, que depois eu posso comentar nesse canal com vocês, porque é que eu tô falando, socialmente falando, desenvolvimento pessoal é algo mais individual, é algo individualista, onde você evolui para você mesmo, que também é uma ideia excelente, uma filosofia perfeita. Mas o jogo social ele vai envolver a evolução para superar outros indivíduos, para superar um grupo, para superar outras pessoas. E antes de acabar esse vídeo, eu só queria citar o seguinte: o jogo social ele não vai ter ideia moral. Então esquece você ser bonzinho ou eu vou ser bonzinho porque eu vou evoluir socialmente. Não, não, não. O jogo social ele envolve tudo, até coisas que não são morais. Até crimes, para ser sincero. Você vê pessoas cometendo crimes, evoluindo no jogo social, saindo da cadeia e estando mais famosas ou melhores do que pessoas comuns. Então, o jogo social ele vai envolver de tudo. É como se fosse um RPG. Não necessariamente um RPG, porque o RPG é mais travado, é mais assegurado. Um jogo social ele é muito mais amplo
e ele tem uma ideia muito maior, muito melhor para ser apresentada. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês gostem desse vídeo. É uma filosofia que eu tenho, não está elaborada 100%, eu acredito que é algo tão grande, eu não sei se eu consigo terminar essa filosofia, não sei se eu consigo formular ela em questão de palavras, em questão de ideias, em questão de escrita, como um livro, mas sempre que eu tiver alguma ideia ou alguma coisa para comentar sobre essa filosofia, esse jogo social, essa ideia, eu venho aqui trazer para vocês, tá? E se você não conseguiu compreender, eu te recomendo fazer pesquisas, porque eu já vi que há pessoas que falam e que debatem sobre esse tema, jogo social. Você pode até jogar no Google, né? O que é jogo social? Ele também vai te passar, mas cada pessoa enxerga o jogo social de uma forma diferente. Isso também influencia na forma que você vê, na forma que você assiste esse vídeo aqui, na forma que você vai assistir e adquirir outros conteúdos sobre esse tema. É isso, espero que tenha ajudado, valeu e fui!